3, nosso texto base de hoje. Colossenses, Novo Testamento, capítulo 3, a partir do verso 1 mesmo. Diz o texto da Sagrada Escritura: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas que são terrenas, pois vocês morreram e agora sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: moralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, aos quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora, abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida já não há diferença entre grego, judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se de amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz como membros de um só corpo. Sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda sabedoria, cantem salmos, hinos, cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Tudo que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Bem, meus irmãos, relembrando aqui o que eu tenho falado já há algumas semanas, pelo menos 3 semanas, nessa linha, né? A gente vem construindo uma linha de raciocínio desde o início do ano, e eu gostaria de construir essa linha no que se refere aos desdobramentos da salvação quando ela atinge a nossa vida. É importante a gente saber disso, porque infelizmente nos nossos dias a gente não tem muitos ensinos nesse sentido. Quando estamos falando de salvação, às vezes as pessoas imaginam que salvação é apenas levantar a sua mão e aceitar Jesus no seu coração, o que não existe nem texto bíblico que dá esse embasamento. Mas o que a salvação ela produz na nossa vida? Então, eu tenho tentado construir essa linha, falando primeiramente lá da alegria que atinge a nossa vida, como se desdobra isso nos nossos relacionamentos, na vida comunitária, e como que isso afeta principalmente o nosso comportamento, que é o que vai refletir, de fato, a imagem do Cristo para o mundo. Então, uma vez que a salvação atinge a nossa vida, é importante a gente entender quais ações essa salvação produz em nós, para que então possamos, como comunidade, viver um modelo de igreja, um estilo de igreja que está fundamentado na Escritura e que tem a ver com ações. Nós não podemos divorciar o que nós falamos, o que nós dizemos, o que nós afirmamos crer com aquilo que nós praticamos. Então a nossa ideia tem sido construir essa linha, mostrar como a salvação ela afeta os nossos sentimentos, ela afeta as nossas relações, sejam elas familiares, negócios, amizades, e como ela afeta principalmente a nossa maneira de viver. Então a salvação ela abrange uma mudança integral. Então ela não muda somente a maneira como nós enxergamos o mundo, mas a maneira como nós nos comportamos no mundo. Então como podemos absorver esse entendimento e cooperar na construção, na edificação de uma igreja sustentável, que nós falamos algumas semanas atrás, uma comunidade
que vai deixar um legado, uma comunidade que vai passar um legado às próximas gerações, uma comunidade que ama, tem paixão pela palavra, que ama o verdadeiro evangelho, que se debruça em buscar conhecimento, em aprender, em absorver o conhecimento, que tem como foco essa transformação através da comunhão, através do discipulado, através dos sacramentos que são celebrados, seja a ceia, seja as nossas comunhões, através das orações, e passa pela generosidade, através de um ritmo de adoração constante, alegre, fiel, onde Deus vai acrescentando aqueles que vão sendo salvos, conforme nós vimos algumas semanas atrás em Atos. É a maneira de nós atestarmos que a salvação tem produzido efeitos em nossa vida, validar, verificar, analisarmos nós mesmos se ela tem modificado a nossa vida. Se o corpo de Cristo, como comunidade, como igreja, tem modificado também as relações. O corpo de Cristo tem se tornado saudável. O que é, diante da Escritura, um corpo de Cristo saudável? Nós vimos na última mensagem. É a compreensão de que nós somos parte de um mesmo corpo, de que nós estamos debaixo de um mesmo batismo e de que nós possuímos uma mesma esperança, a esperança de que Ele vai voltar e resgatar a sua igreja. A saúde do corpo, ela se revela na compreensão de cada um de nós, que nós não fomos salvos para ser espectadores, mas de que cada um de nós fomos salvos para ser um membro do corpo no qual edifica um ao outro. Baseado lá em Efésios, todos nós temos uma função, um dom, um carisma, uma graça de Deus, no qual podemos nos encaixar dentro do corpo e trazer o crescimento para esse corpo, trazer a edificação desse corpo, encaixar dentro do corpo. Então, ninguém que foi salvo por Cristo, ele foi salvo para ser um isento, ele foi chamado para ser um espectador. Nós falamos isso na última mensagem. Então, ser saudável do corpo é compreender que, por mais que a igreja ela seja plural, nós somos encaixados uns com os outros para mostrar ao mundo essa imagem de Cristo. E aí, nessa pluralidade existe uma liderança, conforme Efésios fala. Líderes que são semelhantes a Cristo, evidentemente. Líderes que são chamados para trazer a mensagem de Cristo, para trazer a compreensão de Cristo, onde todo o corpo é chamado para crescer espiritualmente. Cada um exerce o seu dom, a sua função, para que o corpo amadureça e a imagem de Cristo se torne mais nítida ao mundo. Então, o nosso desafio hoje, através desse texto de Colossenses, é olhar para o que Paulo está falando e compreendermos essa imagem do Cristo. O que significa ser essa imagem de Cristo? Uma vez que eu estou encaixado na vida da igreja, uma vez que eu não sou um isento, eu exerço o meu dom, eu exerço aquilo que fui chamado para fazer dentro do corpo, estou completamente conectado um ao outro, edificando e crescendo, a imagem de Cristo vai aparecendo. Então não basta nós termos uma boa estrutura, não basta nós termos os dons, não basta a gente ter os melhores líderes com o mais profundo conhecimento teológico, se o nosso coração não for renovado. E a imagem de Cristo, ela só vai ser mostrada, só vai transparecer no corpo que está saudável, se esse coração, do qual Paulo menciona aqui, está cada dia sendo renovado de glória em glória. Aliás, não há unidade sem essa transformação interior. Não há conexão, não há relacionamento profundo sem esse coração que está sendo renovado. Qualquer coisa que fuja disso, qualquer coisa que fuja de um coração que é quebrantado, humilde, que está buscando o Senhor, que está sendo renovado, está sendo gerado arrependimentos nele, qualquer coisa que fuja disso, a transformação ela é apenas uma estética, ela é apenas aparência, ela é apenas uma casca frágil. Agora, uma vez que o coração está sendo renovado, operado pela graça de Deus, nós temos então uma imagem de Cristo que vai se tornando nítida para o mundo. A raiz de qualquer comunidade que
fica em estagnação, que não avança, seja em conhecimento do Cristo, ou até mesmo nas portas, né, arrombando as portas do inferno, evangelizando e trazendo pessoas, não está apenas num sistema eclesiástico mal estruturado, mas em corações que ainda não estão sendo renovados, estão vivendo pela velha natureza. E não se engane, nós, por mais que fomos salvos, de acordo com o texto bíblico aqui de Paulo, nós podemos cair em práticas antigas. Nós podemos cair em práticas que praticávamos antigamente antes de conhecer o Senhor. É por isso que Paulo, ele começa o texto bíblico aqui em Colossenses dizendo: buscai as coisas lá do alto. Uma vez que a salvação chega na nossa vida, a orientação do apóstolo é para que a minha vida agora seja direcionada para as coisas que vêm do alto. A busca agora tem que ser daquilo que vem do alto, não mais pelo que é terreno. E ele vai dizer: mate o velho homem e vista-se do novo. Ou seja, há uma função dupla aqui. Enquanto a graça opera na minha vida, deve haver uma disposição em mim para matar esse velho homem e vestir-se do novo. Então, mostrar a imagem de Cristo para o mundo, que é o nosso alvo como igreja, que aliás é a missão da igreja, não se trata de ter as melhores técnicas, ter uma reforma administrativa na igreja, o que se refere a uma organização, ter a melhor teologia, ainda que isso seja importante, mas se refere a uma reforma espiritual. A diariamente nós estarmos com o coração sendo renovado por Cristo, estarmos matando esse velho homem, estarmos nos vestindo desse novo homem, ao ponto de que o Espírito ele possa trabalhar em nós sem reservas, mudando a nossa mente, como diz o texto de Romanos capítulo 12, mudando os nossos afetos, mudando os nossos amores, mudando os nossos paradigmas de relacionamento, mudando as nossas práticas em tudo enquanto fazemos. Assim como nós vemos lá em Efésios, no capítulo 4, verso 16, que o corpo ele precisa de juntas, e essas juntas precisam estar bem ajustadas, diz o texto. O nosso desafio é olhar aqui hoje para esse corpo que é saudável, e olhar para se ele não tem se tornado saudável, é porque muito provavelmente o nosso interior não tem sido renovado a cada dia, como diz o texto. Colossenses 3, ela nos dá a raiz do que realmente sustenta o fruto de uma igreja saudável, de um corpo saudável, de uma igreja sustentável. E o que sustenta a coluna vertebral dessa igreja saudável é essa nova vida em Cristo. Toda tentativa de viver em comunidade e construir uma imagem do Cristo ao mundo, sem a centralidade dessa nova vida em Cristo, ela vai fracassar. Ela vai nos esgotar, seja espiritualmente, emocionalmente, até fisicamente. O máximo que nós teremos, se não colocarmos como centro a busca das coisas lá do alto, o máximo que teremos serão fragmentos da imagem de Cristo. Fragmentos do nosso Senhor, que vai resplandecer em quem está colocando a sua vida, a centralidade da sua vida em Cristo, buscando as coisas lá do alto. Por isso o primeiro ponto que Paulo menciona é: buscais as coisas do alto. Se você não se lembra, talvez você não acompanhou as mensagens anteriores, mas na mensagem anterior nós falamos sobre a unidade da igreja. E essa unidade depende dos dons encaixados, distribuídos por Cristo, bem ajustados, onde cada um exerce o seu papel e a sua função. Agora, o que Paulo nos apresenta aqui é que a compreensão de que a raiz da vida comunitária e o exercício desses dons está no fato de nós entendermos a nossa união com Cristo. Compreenda comigo aqui que essa união, ela não é um aspecto teológico abstrato, que a gente não consegue compreender, não consegue tocar, mas a nossa união com Cristo, meus irmãos, é onde reside toda a nossa fé,
onde reside toda a centralidade da fé cristã. O texto vai dizer que nós morremos com Ele. Se nós morremos, podemos ressuscitar com Ele. E Paulo vai mencionar que a nossa vida está oculta em Cristo. Se ela está oculta em Cristo, eu preciso ir para Cristo para descobri-la. E uma vez que eu vou descobrindo a minha vida em Cristo, a minha identidade em Cristo, passo então a viver por meio dessa identidade. E é tão importante a gente entender isso, porque uma vez que nós entendemos a nossa identidade em Cristo, ninguém poderá dizer qual é o nosso valor. Nada nesse mundo. Ninguém. Uma vez que eu entendo quem eu sou em Cristo, eu não precisarei mais me validar diante do mundo. Se a gente quer entender esse conceito, a gente pode lembrar das palavras de John Calvino. Ele diz que enquanto Cristo estiver separado de nós, tudo que Ele sofreu e fez, nada poderemos aproveitar. O que significa estar separado de Cristo? No texto bíblico, a partir da compreensão que temos do que Paulo fala aqui, significa viver pelo que é terreno. Paulo quer afirmar para nós, Paulo está dando a afirmação para nós, de que a vida do cristão ela não é apenas segura em Cristo, mas que ela é misteriosa. E se ela é misteriosa, devemos ir a Cristo para descobri-la. Devemos buscar as coisas do alto para descobri-la. E essa vida em Cristo, ela é completamente separada. Paulo está dizendo no texto que ela é separada dos valores terrenos. É por isso que mais para frente ele vai dizer, faça morrer a sua velha natureza. E ele vai mostrar para nós o que é a velha natureza. Quais são os atributos, quais são os adjetivos dessa velha natureza. E quais são os adjetivos da nova natureza agora. Por isso que a nossa identidade verdadeira, meus irmãos, não está no que nós possuímos, não está no que as pessoas falam, não está nem mesmo no que nós fazemos, está em Cristo. A nossa identidade está em Cristo. Então entenda que essa compreensão de quem nós somos em Cristo muda a nossa compreensão de quem nós somos aqui na terra, do que viemos para fazer aqui na terra. Ela reorienta as nossas prioridades. Conversava com a Ana semana retrasada, a gente voltando da academia, e a gente conversando ali, jogando papo fora, eu falava para ela algumas conversas, aquelas perguntas filosóficas que todo mundo tem, mas e aí? Você já descobriu o seu dom? Não. O que você vai fazer? Não sei. Não sei, mas e aí? Eu falei, pai, eu só sei de uma coisa, ninguém vem na terra à toa. Então já há um caminho de entendimento na vida dela, de que Deus tem algo para ela. E a minha função, e a função de toda a igreja, né, porque não é só minha como pai, principalmente minha como pai, mas a função de toda a igreja é ajudá-la a descobrir qual é a sua função na vida, no corpo e no mundo. Agora, como que nós experimentamos isso? Não há fórmulas mágicas. A única maneira de experimentarmos essa descoberta é resgatar esse cultivo da busca pelas coisas do alto. Mergulhar nas Escrituras, mergulhar nos sacramentos, mergulhar na vida da igreja. John Owen ensinava que olhar para as coisas do alto não significa desprezar a terra, mas reordenar o coração pelo trono de Cristo. E Jonathan Edwards ele vai complementar isso, dizendo que um cristão tem o céu em seu coração antes de estar no céu com o seu próprio corpo. Então, olha comigo, meus irmãos. A gente só consegue compreender, identificar e descobrir a nossa identidade quando estamos buscando as coisas do alto. Isso se dá através do mergulho nas Escrituras, como eu disse, das confissões ao Senhor dos nossos pecados, das confissões dos nossos pecados uns aos outros, como orienta Tiago, e até mesmo o resgate
da celebração da ceia como um memorial da nossa união com Cristo. Sabe, a ceia, até a ceia hoje, que é um sacramento maravilhoso da nossa lembrança com Cristo, na vida de muitos cristãos, se tornou secundário. Por isso que muitos irmãos, diz o texto bíblico lá em Corinto, estão mortos e dormem, porque desprezam esse sacramento. Eu me lembro de um pastor, que falava sempre para mim, olha, que às vezes havia muita dificuldade de algumas pessoas chegarem no culto todos os domingos, mas ele sempre enfatizava para nós, na ceia, faça de tudo para todos estarem aqui. Porque é justamente essa celebração da nossa unidade com Cristo, na descoberta de quem nós somos nele. Irmãos, infelizmente a ceia caiu num descrédito hoje nos nossos dias. Nem na ceia, sabe, que é a celebração da morte e da ressurreição do nosso Senhor, que é a celebração de que eu fui resgatado por Cristo, de que meus pecados foram perdoados, de que eu fui salvo da ira de Deus, nem isso mais as pessoas estão celebrando. Uma igreja unida só será estável quando cada um de nós mergulhar nas profundezas das coisas do alto e nos descobrirmos novamente em Cristo, aonde a nossa vida, diz o texto bíblico aqui de Paulo, está oculta. Esse é o primeiro passo, se nós como igreja, porque não há missão solitária, não há missão bíblica de mostrar a Cristo ao mundo solitária. A missão é da igreja. Então, o primeiro passo para resplandecermos a imagem do Cristo como comunidade é nos voltarmos novamente e mergulharmos nas coisas do alto. A segunda coisa que o texto nos mostra é que uma vez que eu estou mergulhando nas coisas do alto, me descobrindo em Cristo, é mortificar a velha natureza. O texto, a partir do verso 5, Paulo fala: façam morrer tudo o que pertence à natureza de vocês. E aí, ele vai citar uma série de características dessa natureza: imoralidade, impureza, paixão, desejos maus, ganância. E ele vai dizer que é por causa dessas coisas que vinha a ira de Deus. Então, se no ponto anterior, Paulo nos orienta a ir para a vida oculta, para as coisas do alto, para nos descobrirmos a nossa identidade que está oculta em Cristo, agora ele nos chama para combater esses velhos hábitos da nossa natureza antiga. Então, a vida cristã, entenda uma coisa, que a vida cristã ela não é passiva. Em outro texto, se não me engano, em Filipenses, Paulo vai dizer para nós desenvolvermos a nossa salvação. O que significa isso? Significa que está coerente com o que Paulo está ensinando aqui. Precisamos matar essa velha natureza. Uma guerra santa. Paul Walsh vai dizer em um texto, aliás, Paul Walsh não, é aquele outro velhinho, meu velhinho preferido. John Piper. Ele é meu velhinho preferido. John Piper vai dizer que nós temos que fazer guerra contra a nossa natureza. O cristão, ele não pode estar desatento em relação ao mundo espiritual. Em Efésios, lembra que nós estudamos Efésios na última mensagem, mas Efésios no capítulo 5 vai falar sobre essa guerra, inclusive. Vai falar que o cristão tem que se armar da armadura de Deus. Então há uma guerra santa, onde o Espírito está batalhando contra a carne, em texto de Gálatas Paulo vai dizer. Então, Paulo nos chama para matar aquilo que ainda está insistindo em viver em nós. John Owen, no seu livro A Mortificação do Pecado, ele vai dizer: mate o pecado ou o pecado vai matar você. E o apóstolo Paulo ele vai falar sobre isso também lá em Gálatas capítulo 5. Ele vai nos alertar que se nós alimentarmos a carne, nós não satisfaremos o Espírito. Em Romanos capítulo 8, ele vai nos alertar que nós não devemos viver pela carne, porque se assim for, morreremos. Então, uma vez que eu estou buscando agora as coisas do alto, me descobrindo em Deus, o próximo passo é fazer morrer essa natureza pecaminosa.
Agora, um ponto importante, meus irmãos, que é bom falar aqui, e vale sempre a gente relembrar, que matar a carne não é moralismo. Não é termos um moralismo. Matar a carne nem é autocontrole humano. Presta atenção nisso. Paulo, ele não está dizendo para nós aqui, esforce-se para ser melhor. 1% melhor a cada dia, como diz os coachings, né? Não. O apóstolo Paulo está dizendo, faça morrer. E como que a gente faz morrer a nossa carne? Pela ressurreição de Cristo atuando em nós. Só a lembrança da ressurreição de Cristo em nós pode matar esses desejos que ainda insistem em viver em nós. Calvino vai nos lembrar que nós não podemos renunciar à carne se não for pela participação no Espírito de Cristo. Se o Cristo não estiver agindo em nós, nós não podemos matar a carne. Agora, de que forma prática, porque eu gosto de prática, né? Não gosto de ficar só na teoria, mas de que forma prática isso acontece? Olha aí para esse irmão querido que está do seu lado. É através dele. É por isso que o texto vai dizer, aconselhem-se, suportem-se, andem junto. Não existe cristão que consegue vencer a carne solitário. Consegue perceber a diferença aqui entre a teologia do coaching que fala para a gente se esforçar com o que Paulo está dizendo para nós, faça morrer? Observe a história da igreja, por exemplo. Os puritanos, nós vamos encontrar nas suas práticas que eles ensinavam que a mortificação da carne era uma disciplina comunitária. Ou seja, havia oração conjunta, havia confissão mútua, havia jejum conjunto. E eles denominavam essas práticas como os usos dos meios da graça para transformar o ser humano. Jonathan Edwards, ele via a confissão e o arrependimento contínuo como sinais de um coração que está sendo regenerado. Já falei isso aqui em outras vezes, porque arrependimento para salvação não acontece só naquele momento. Arrependimento para salvação acontece diariamente, porque nós estamos sendo salvos diariamente. Estamos sendo transformados diariamente. E nós, como igreja, irmãos, a gente tenta ao máximo criar ambientes seguros para que isso aconteça. Para que a gente possa ter esses ambientes de confissão, de oração, de caminhada, de jejum conjunto, para lidar com todo tipo de pecado, todo tipo de impureza que aflora da nossa carne. Então o nosso desafio é ser uma igreja que se abre e não esconde as lutas. Que nós possamos nos tornar uma igreja que ajuda um ao outro a vencer cada pecado junto. Como foi falado no nosso grupo essa semana, pela Letéia. De alguns irmãos que têm evangelizado e têm ali aconselhado outros e caminhado junto para vencer determinadas práticas. Então esse é o nosso desafio como igreja. Ajudar as pessoas a descobrir, enquanto nós também estamos descobrindo a nossa identidade, para que então, a partir de uma decisão, faça morrer a velha natureza. Então por isso que não existe ninguém isento, ninguém espectador na vida da igreja. Porque sempre haverá alguém mais novo precisando de apoio para caminhar junto. É o membro mais velho se tornando responsável pelo mais novo. Esse é o nosso desafio. É isso que proporciona a transformação e o reflexo da glória de Deus na vida da igreja. Esses momentos, de abertura, de coração aberto, que nos levam de fato a renunciar o pecado e que tornam a nossa fé mais prática do que teórica. O ideal é que a gente possa ter sempre alguém que semanalmente a gente possa confessar, que semanalmente a gente possa abrir o coração para justamente matar essa velha natureza. Alguém que a gente possa recorrer para caminhar conosco, para orar conosco. É dessa forma que o Evangelho, ele toca o chão da vida. É dessa forma que a imagem do Cristo resplandece. Aonde há uma igreja sendo transformada,
há uma imagem de Cristo mais nítida. Mas não basta apenas matar o velho homem. Paulo vai dizer que a gente precisa se vestir do novo homem. Verso 10 ele diz: e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que criou. E olha, aqui a gente chega já quase perto do final da mensagem. E é o ponto central do texto de Colossenses do qual nós lemos. A maneira como nós fazemos morrer essa velha natureza e viver essa vida oculta de Cristo é absorver o que Paulo chama de novo homem. É abraçar essa nova identidade. É assumir diariamente o que Paulo está nos falando aqui, as características desse novo homem. Porque não basta apenas confessar, não basta apenas se abrir, não basta apenas se despir em relação a esses pecados da velha natureza. É preciso agora adotar, se revestir das novas virtudes do Espírito. João Calvino vai dizer para nós no comentário de Colossenses 3 aqui, que Cristo não nos regenera para que nós fiquemos nus, mas que para que sejamos vestidos com a sua justiça e adornado com as suas virtudes. Então Paulo está dizendo para nós que esse novo homem agora precisa absorver, se revestir de compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão. Esse aqui acho que é o meu desafio, mansidão, pelo amor de Deus. Vixe, Mira, eu fico indignado com algumas coisas. A morte lá do Charles Crick, nossa, eu fiquei indignado, quase possesso. Porque nós ficamos indignados com a injustiça. Mas o texto de Mateus 5 vai dizer, né, bem-aventurado, né, os que têm fome de justiça, porque eles serão saciados. E Paulo está dizendo para nós que esse novo homem agora, ele é manso, ele é humilde, ele tem paciência, ele tem perdão, sobretudo, ele tem o amor. E Paulo, ele vai mais profundo no que se refere a esse amor. Ele fala que o amor é o elo perfeito. Jonathan Edwards, ele observou que o amor, ela é a marca definitiva da verdadeira religião. Todas as outras virtudes vão surgir dela. Irmãos, é muito fácil a gente perder essas características. É muito fácil a gente perder a compaixão, é muito fácil a gente perder a humildade, a paciência, porque como diria Lutero, o velho homem sabe nadar. Não morreu nas águas do batismo. Ele sabe nadar. E é por isso que Paulo nos desafia a não só matar a nossa velha natureza, mas principalmente a absorver cada virtude da nova natureza. E isso vai ficando mais difícil, né, de matar essa velha natureza e de adotar essa nova identidade quando nós estamos longe da mesa da comunhão. Porque é aqui que mora justamente a importância da igreja. Por isso que nós enfatizamos tanto a vida da igreja. Por isso que volta e meia nós estamos falando sobre relações profundas aqui. Porque não há como exercer amor, paciência, perdão, sem uma relação profunda de longo prazo. Quem está casado há pouco mais de 2 dias vai concordar comigo. Não há como. Essa semana a gente tirou uma semana de férias, eu e a Dai, e nós estávamos lembrando disso. Nos lembrando do início do nosso casamento. Das nossas falhas, né, evidentemente. E como nós, em 20 anos, comemoramos 20 anos, crescemos e amadurecemos. Porque não há como exercer amor, paciência e perdão num relacionamento distante. Por isso que nós enfatizamos, e é por isso que Paulo fala da igreja aqui. Fala de se suportar, de se aconselhar, de caminhar junto. Porque é só na relação que o fogo, ele depura, que o ferro afia,
Não há como cultivar nem viver uma nova identidade sem a prática das relações, sem a prática do perdão, alguns inclusive públicos. Não há como viver esse novo homem sem uma relação de confiança, de confissão, de serviço um ao outro. Não há como nós praticarmos a humildade sem submissão um ao outro. E eu estou falando aqui da igreja, mas isso serve para qualquer relacionamento. São exatamente essas práticas que servem para quebrar o nosso orgulho e para gerar em nós o espírito da humildade que estava em Cristo. A imagem de Cristo, meus irmãos, é apresentada aos que creem principalmente pela cultura do perdão e da reconciliação. É o que nós vimos nesse episódio do Charlie Kirk. Ao invés de vingança, uma multidão se levantou para orar, para chorar e para perdoar. É essa prática que mostra a imagem de Cristo. Não são apenas discursos bonitos sobre amor, mas é a verdade, aquilo que se faz. Pela reconciliação e pelo renovo de uma aliança uns com os outros, é necessário a relação de amor, paciência e perdão. Pelo compromisso de caminhar juntos, é necessário haver em nós essas virtudes do novo homem. O amor deixa de ser teoria e passa a ser um hábito. Agora, por fim, isso só acontece quando Paulo cita aqui em verso 16: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Paulo apresenta para nós a única maneira de nós vivermos essa nova identidade. É quando a palavra de Cristo está habitando, está reinando no nosso coração. A única maneira de vivermos essa nova identidade, a única forma de matar o velho homem, a única forma de assumirmos essa nova identidade, a partir dela como comunidade, mostrarmos ao mundo a imagem de Cristo, vivendo a vida oculta de Cristo, é quando a palavra está habitando em nós. Paulo está mostrando para nós o combustível dessa nova vida, a palavra de Cristo. Unicamente, sem adereços, somente a verdade do Evangelho, sem filosofias, sem teorias, a palavra de Cristo. É a palavra de Cristo que nos faz andar juntos. É a palavra de Cristo que nos faz viver a nova vida. É a palavra de Cristo que mostra ao mundo que nós somos igreja. Não basta tê-la como enfeite. Não basta tê-la aberta nas nossas estantes. Não basta tê-la só nas nossas liturgias de culto. Não basta tê-la só nos nossos lábios. Não basta tê-la apenas nos nossos posts em tempos modernos. Ela precisa habitar no nosso interior. Ela precisa ser o centro do nosso ser. Lutero vai dizer que a palavra é a senhora e a rainha da igreja. Onde ela habita, a igreja está viva. Calvino vai reforçar o comentário de Colossenses 3, nesse verso, que a palavra deve ter lugar não apenas nos nossos ouvidos, mas nos nossos sentimentos, para que ela modele a nossa vida. E isso nos lembra de Abraham Kuyper, né? Que via a Escritura como algo que molda todas as esferas, todos os ambientes da nossa existência. Então, a Escritura, meus irmãos, não pode ficar restrita só ao nosso culto dominical. Ela deve permear o seu coração e o meu coração. Ela deve estar nas nossas músicas. Ela deve estar nos nossos lares com os nossos filhos. Ela deve estar nas nossas amizades, orientando, direcionando, aconselhando, confrontando.
ela deve estar nos nossos negócios, na vida de cada cristão. Uma comunidade em que a palavra habita ricamente o coração de cada membro, torna-se uma comunidade grata, torna-se uma comunidade apaixonada, que canta com vigor, que age em nome de Cristo em cada detalhe, seja no trabalho, seja na vida, seja nas relações amorosas, amizades, casamento, filhos, seja na missão da igreja. A imagem de Cristo só pode ser apresentada ao mundo numa igreja onde a palavra está habitando no coração dos seus membros. Porque a palavra, como diria Lutero, é que faz tudo. Nós não fazemos nada. É a palavra que limpa, é a palavra que transforma, é a palavra que cura, é a palavra que salva. Há um salmo, no Salmo 119, verso 139, diz assim: o meu cuidado e amor pela sua palavra me cortam o coração, quando vejo que os meus inimigos não têm lugar para ela em suas vidas. Esse texto me confrontou tanto, né, porque, voltando aqui ao episódio do Charlie, a gente fica indignado, mas o salmista vai dizer que a gente deve olhar para os nossos inimigos e chorar, porque a palavra não age na vida deles. Porque a palavra não tem lugar na vida deles. Como foi falado no devocional essa semana, que a gente tenha zelo pela palavra. Qualquer coisa fora da palavra não produz uma imagem real do Cristo. A imagem do Cristo só será vista na nossa vida como igreja, e a nossa igreja só se tornará saudável e sustentável, frutífera, se a palavra estiver habitando no nosso coração. E a forma mais evidente de observar isso é observar os frutos da nossa vida, que é o que Paulo está dizendo aqui para nós. Efésios 4, nós vimos que uma igreja é um corpo unido por dons e líderes. Em Colossenses 3, nós aprendemos que só tem sentido essa unidade se a palavra está habitando no coração de cada ser e regenerando a vida de cada pessoa, transformando a vida de cada pessoa. Gente que está buscando as coisas do alto, gente que está se descobrindo em Cristo, gente que está mortificando a velha natureza, gente que está passando a viver pelo novo homem, gente que anda, ama e permite que a palavra habite no seu coração. Minha oração, meus irmãos, é que todos nós, a partir de mim, sejamos essa igreja. John Owen lembrava que sem mortificação não há vida. E Jonathan Edwards insistia que sem amor não há verdadeira religião. E se a gente olhar para a história da igreja, a gente vai atestar essa verdade. Sempre que comunidades priorizaram palavra, disciplina e afeições santas, elas cresceram, mesmo em meio à perseguição. Elas resistiram ao tempo e, principalmente, elas mostraram para o mundo a imagem do Cristo. E eu não sei você, mas eu quero isso. A nossa mensagem de hoje é para que a gente seja essa igreja. O chamado para nós é simples e profundo. Diariamente matar o velho homem, vestir o novo homem e viver cada aspecto da nossa vida no nome de Jesus. Feche seus olhos.